do Aloísio, um grande amigo meu lá de Nova Jersey, da igreja, na verdade, é pastor da Igreja da Liberdade, em Nova York. E eu queria, irmãos, depois do culto, né, abraçassem a Maria. E se tem alguma coisa que a gente pode fazer enquanto ela estiver aqui, né, poder orar por ela nessa semana, ajudá-la, Deus possa realmente cuidar dela, tá bom? Então, faz aquilo que está no coração, porque é assim que é a palavra de Deus, amém? Amém. Na semana passada, nós estudamos um texto tremendo, né? E hoje vamos estudar um texto também, que é um texto tremendo da palavra de Deus. O texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, e os versos vão até o verso 22 até o verso 31. E nós vamos estudar um pouco sobre vem a Cristo, né? Vem a Cristo. Fala com o pastor essa palavra, Eilá. Fala, Eilá. Agora você sozinho. Eilá foi o que Jesus falou para Pedro, e você vai ver logo. Eilá quer dizer vem, tá bom? Olha para a tua esposa aí e fala, Eilá, me ama mais, né? Olha para o teu marido e fala, Eilá, me ama mais, né? Vem, me ama mais, né? Isso aí, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Vem a Cristo. O texto está em Mateus. Em Nova York, irmãos, em 1992, tinha um jogador de futebol americano, que são esse futebol bem forte aqui da América, né? Então sempre que eles chamam de futebol, porque não tem muito de pé, tem mais de mão, né? Mas eles chamam de futebol. Futebol é o nosso do Brasil, né? Aí eles chamam de outra coisa aqui, né? Mas o futebol americano tinha um jogador chamado Dennis Burke. E Dennis Burke, ele era um quarterback do time lá de Nova York, do time do Jets, né? Que na verdade Nova York tem ali Nova York e New Jersey, e tem ali um estádio chamado Netherlands, né? Ou Netherlands, né? Netherlands é um lugar no meio é como se fosse um mangue, mas na verdade não é. Você atravessa o Lincoln Tunnel, você chega ali, tem um complexo esportivo muito grande, com estádio de futebol, com corrida, com basquetebol e também com corrida de cavalo. Tem um esporte ali muito grande. A Fórmula Indy já teve uma vez ali no pátio do Meadowlands. E ele jogava pelo Jets. Ele entrou naquele jogo para jogar com um outro time chamado os Chiefs, aqui dos Estados Unidos. E quando ele foi dar um passe, ele chocou com um dos jogadores do seu próprio time, né? E aí se machucou bastante. Olha para quem está do seu lado aí, você está no meu time? Então não choca comigo não, me ajuda a ir para frente, né? Me ajuda a ir para frente, não choca comigo não, né? E acontece que ele chocou com um rapaz do próprio time dele e ele literalmente quebrou o pescoço praticamente, né? Porque a espinha dele aqui, aquela linha ali da espinha, spinal cord, ela snapped, né? E ele não lembrou de mais nada. Ele só acordou mais tarde, né? Bem tarde na noite, lá no Lenox Hospital, que é ali em Nova York. E quando ele acordou ali, assim, no meio do nada, ele conseguiu ver que a vida dele estava praticamente, né, com problemas sérios. Porque provavelmente ele nunca mais poderia pegar na mão a filha dele, pegar no colo a filha dele. Provavelmente todos aqueles sonhos de conquistar, né, isso, aquele tão sonhado anel do Super Bowl, não aconteceria mais na vida dele. E então o médico, né, isso vem para ele e começa a conversar com ele, e ele diz para ele, olha, você provavelmente, né, você com certeza, most likely, você nunca mais vai andar. E naquele momento de dificuldade, né, isso, o Board, né, o Dennis Burke, olhou para ele e disse, olha, eu sei do seguinte, né, quando está todo mundo falando que não vai poder, eu sei que alguém pode. Ele convocou a mídia, e a mídia estava toda ali esperando para gravar aquilo que ia gravar, e normalmente eles não esperam que uma pessoa, né, vai falar isso, e ele disse, olha, eu quero falar para você o seguinte, né, isso, que todo o meu conforto vem do Senhor. Amém. E Ele vai me suportar durante esse tempo de tragédia. E Ele vai me dar vitória sobre isso. Amém. Isso foi em 92, e no ano de 93, quando começou novamente o season do futebol, que foi mais ou menos no mês de setembro, final de agosto, mês de setembro, começa a season do futebol, na frente de 75 mil pessoas em 1993. O Dennis Burke entrou andando com o time do Jets e foi no meio do campo. Glória a Deus. E todo mundo batia a palma. Todo mundo batia a palma. E nós vamos dizendo, grandioso é o Senhor, que é o Senhor dos milagres. Amém. Então nessa noite, irmãos, eu quero conversar com vocês sobre esse Deus.
sobre esse Jesus que diz: vem a mim, vem. E nessa noite o Senhor quer falar com você. Ei lá, ei lá, ei lá. Vem. Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso 31, não sei se eles têm no reto projetor, mas eu gostaria que você pudesse abrir então a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 14, versos que vão do verso 22 até o verso 31. E eu tenho uma linguagem um pouco mais moderna, não é isso? Eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Mateus capítulo 14, versos que vão de 22 até o verso 31. Fica sentado aí, se a minha leitura estiver um pouco mais moderna do que a sua, você entende o que está dizendo. Diz assim a palavra de Deus: logo depois de que Jesus tinha feito um milagre muito grande, e ele multiplicou pães e peixes, né, e ele alimentou uma multidão enorme. E aí, quando ele alimentou essa multidão enorme, ele tinha vindo de alimentar essa multidão enorme, logo depois que ele ficou sabendo que Herodes tinha mandado cortar a cabeça de João Batista. E ele não estava só atrás de João Batista, mas a intenção em cortar a cabeça de João Batista, não é isso? Era que também eles fossem e prendessem Jesus, porque Jesus era aquele que vinha, né, fazendo as obras que João disse que ele faria. E no meio dessa tragédia, no meio de toda essa comoção, Jesus ainda multiplica pão e peixe para as pessoas que tinham ouvido ele contar a palavra, contar o evangelho. E você pode imaginar, né? Porque quando Jesus multiplicou aquela quantidade de peixe e pão, as pessoas começaram: ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Porque é claro que todo mundo queria que Jesus fosse rei. E os judeus estavam esperando por um rei, não era assim? E eles achavam que o rei era um rei carnal, um rei da terra. Quando ele multiplicou pão e peixe, esse é o cara, porque ninguém agora passa mais fome. Ele é o Senhor dos milagres. Jesus continuava fazendo aqueles milagres. Então, logo depois que aconteceu tudo isso aí, Jesus então ordenou aos seus discípulos que subissem ao barco e fossem na frente dele para o outro lado do lago, ou seja, do mar da Galileia, enquanto, né, ele mandava o povo embora. Ele despediu o povo. O povo estava cheio de milagres que ele queria do Senhor. Muita gente doente, muita gente enferma. E o Senhor então começou a despedir aquelas pessoas, e ele pede também que os discípulos então vão para o outro lado do mar da Galileia. Depois de mandar o povo embora, Jesus então subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco onde estavam os discípulos já estava no meio do mar da Galileia. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, que aí você tem a vigília da noite, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: com certeza é um fantasma. E gritaram de medo: ai! Quem já viu um fantasma algum dia, né? Eu fui com ele outro dia numa casa ali de um rapaz que trabalhava comigo no carro, e ele disse: olha, aqui de noite tem fantasma. E ele disse: eu quero que você ore aqui pela casa, né? E até a gente orou na casa lá, mas não que ele queria que eu orasse para expulsar o fantasma, porque ele era um amigo lá. Ele falou: ora por mim, ora pela casa. Ele disse que ele acordou de noite e ele chegou na sala e falou assim: ó, você mora aqui, eu vou morar aqui com você também, vamos fazer um trato, nem eu te perturbo, nem você me perturba. Ele não é crente não, né? Ora por esse rapaz. Mas ele falou que ficou com medo desse fantasma. E diz o seguinte, né? Jesus disse então: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, se é você, Jesus mesmo, mande, né, que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Aí Jesus olha para Pedro e diz: ei lá, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento no seu rosto, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, socorro, Jesus! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e disse para ele: por que a sua fé é tão pequena? Por que você duvidou? E os dois juntos entraram no barco
e chegaram ao outro lado do mar da Galileia. Senhor, diante de Ti está a Tua palavra mais uma vez. Ó Deus, que palavra maravilhosa, Deus, que nós podemos lê-la e relê-la, e cada dia que a gente lê, cada hora que a gente vê, nós encontramos palavras diferentes, uma mensagem diferente daquilo que o Senhor tem para falar conosco. E nessa noite, Deus querido, ei-la, vem Jesus, e habita nos nossos corações. Que o Teu Espírito tenha livre acesso, em primeiro lugar, aos nossos ouvidos, para que possamos ouvir, e depois a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos compreender, e depois o nosso coração, para que possamos tomar a decisão de estar ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, no final de 2011, quando nós pregamos sobre esse texto aqui na igreja, eu fui para um outro lado, um lado um pouquinho diferente. Eu disse para os irmãos que nós muitas das vezes, quando estamos no meio da tempestade, nós não conseguimos ver o Senhor Jesus. Mas antes disso eu disse que o Senhor Jesus, normalmente, antes de um grande milagre, antes que alguma coisa acontecesse, Ele normalmente ia para o monte, para um lugar alto, e Ele começava a orar. Normalmente, antes que algo grande acontecesse, o Senhor gastava tempo sozinho com o Senhor. Eu disse para você, quer que uma coisa grande aconteça na sua vida? Separa um tempo para o Senhor. E ora, e busca o Senhor. Que quando você busca o Senhor, Ele vai responder a sua oração. E eu disse que não só os discípulos não conseguiram ver ao Senhor, mas eles também achavam-se sós no meio de um barco, no meio do mar, no meio de uma tempestade. E a verdade é que o Senhor Jesus estava de longe vendo o que estava acontecendo com eles. Eu disse para vocês que tem hora que Deus quer que você faça a sua parte, mas Ele não está muito longe não, Ele está olhando para você. E aí na hora do sufoco, o Senhor Jesus apareceu, e então não só os seus discípulos a princípio não o conheceram, mas depois eles o conheceram, e eles entraram no barco, Ele entrou no barco e eles conseguiram chegar do outro lado, sãs e salvos, né? Então eu falei como que o Senhor acalma as nossas tempestades. Mas eu gostaria de falar um pouquinho nesse texto sobre algo diferente, sobre as águas e sobre Pedro, e sobre a determinação de Pedro de andar sobre as águas. Ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, diga que eu vá para te encontrar. E Jesus falou: ei lá, vem. E a palavra de Deus diz que Pedro levantou e começou a andar sobre as águas. Irmãos, muitas são as águas que nós temos que atravessar nas nossas vidas, né? Vocês que vieram pelo México aí, lembram lá do rio, lá, né, de Matamoros ou de qualquer outra cidade que você teve que atravessar. Muitas são as águas que nós temos que atravessar em nossas vidas, né? Águas de mares tempestuosos, águas profundas, tempos de águas rasas, tempos de águas correntes, águas paradas, águas que matam, águas que fazem nascer, águas que fertilizam a terra, águas mansas, águas revoltas, águas que matam, águas de oceanos, águas de rio, águas escassas dos desertos. Muitas são as águas que nós temos que atravessar. O livro de Isaías, capítulo 43, versos 2, a palavra de Deus diz assim: quando vocês passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios vocês passarem, vocês não submergirão. Ou seja, o Senhor sabe e quer que nós possamos vencer e passar sobre as águas. Ele quer. E Ele quer estar conosco nos momentos de difícil. Mas quantos de nós às vezes estamos enfrentando águas que são confusas, águas que são dificultosas para nós, as águas da incredulidade. Não podemos crer que o Senhor pode dar a solução naquilo que nós sabemos que a solução está só nele. E deixamos de olhar para o Senhor. E como Pedro, passamos os nossos olhos, tiramos a direção do Senhor para a direção das águas. E normalmente começamos a afundar quando queremos confiar em nós mesmos. E não paramos de olhar para o Senhor. Paramos de olhar com os nossos olhos fitos ao Senhor. Esse texto, irmãos, nós encontramos também no capítulo 6 de Marcos, que o Ivan leu. Ele dá para a gente uma lição tremenda, porque ele nos ensina a como enfrentar as águas turbulentas do dia a dia. Como
como enfrentar as águas turbulentas do dia a dia. Tem um corinho, um cântico de criança que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Lembra? Coloca Cristo no seu barco. Ou sai para andar pelas águas, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E o pastor está dizendo isso pelo seguinte: porque você quer saber o antídoto, né? A cura para a fé, para parar com a fé, para acabar a fé. A cura para acabar com a fé é o medo. O antídoto para a fé é o medo. E quantos de nós, muitas vezes, nos encontramos em situações da nossa vida onde o medo toma conta de nós? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar na entrevista? Será que eu vou conseguir o dinheiro? Será que eu vou conseguir o contrato? Será que ela me quer, né? Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Será? E às vezes o medo nos leva ao quê? A deixarmos de termos fé naquele que quer dar para nós coisas que só Ele pode dar. Mas o nosso medo nos afasta da presença de Deus, nos afasta daquilo que o Senhor quer. O livro de Hebreus, no capítulo 11, quando chegar em casa você lê, você vai ver ali um exemplo tremendo de pessoas que viveram pela fé. Pessoas que não deixaram de crer, não deixaram de ter fé no nosso Deus. E no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, nós vemos que, ele diz claramente, Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo quê, irmãos? E ouvir o quê? O que você está ouvindo todo dia da sua semana? Quando você entra no seu carro e vai para o seu trabalho, o que você liga? O que você ouve? Quando você chega em casa e liga a sua televisão, o que você vê? O que você ouve? Você ouve a palavra de Deus? Ou você ouve um tanto de lixo, de sujeira? Ou você vê ainda um tanto mais de coisas que não vão colocar você na presença do Senhor? Aí alguns chegam: eu queria tanto ter fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Passe a ouvir mais a palavra de Deus. Passe a ouvir mais cânticos espirituais. Passe a ler mais a palavra de Deus e leia em voz alta para você mesmo ouvir o que você está lendo. Porque aí você vai conseguir, vai atingir mais fé. Porque a fé vai vir pelo ouvir, pelo seu testemunho, por aquilo que você está fazendo. O Senhor Jesus, quando Ele trata de fé, irmãos, Ele dava grande ênfase àqueles que tinham fé. Lembra no caso daquela mulher, não é isso? Que tinha o fluxo de sangue? Lembra do cego de Jericó? Lembra do centurião romano? Quando o Senhor olhou para eles, praticamente em todos, o Senhor disse: nunca vi tamanha fé em Israel, nem no meio daqueles que eram supostos ser os religiosos, aqueles que criam em Deus. O Senhor Jesus deu um ênfase muito grande à fé. Fé é a capacidade de crer, de entender que o Senhor pode fazer. É o elo, isso que nos liga, que vai nos levar ao sobrenatural. É a única forma de nós agradecermos a Deus. É a única fronteira sem limite que nos leva, como seres humanos, a estar na presença de Deus. Mas não é simples ter fé, porque nós temos um medo. E nós achamos que o Senhor não está conosco. Cantamos, com Cristo no nosso barco, tudo vai muito bem. Mas às vezes estamos no barco e o Senhor está conosco e nós não cremos que esse Cristo pode nos levar até o outro lado do lago, para passarmos sobre as águas que temos que falar. Em primeiro lugar, nessa noite, irmãos, gostaria de falar para os irmãos o seguinte: que essa fé e que esse vem do Senhor Jesus, essa fé, o Senhor está falando com você nessa noite. Ande comigo sobre as águas. O Senhor Jesus está te convidando a andar com Ele sobre as águas. Nós podemos andar com Jesus sobre as águas, segundo o texto que nós lemos no versículo 28. Jesus nos convida a ir ao seu encontro, andando sobre as águas. Ele quer que nós fomos até aí. Pedro, com aquela sua emoção, com aquela sua maneira de ser, Pedro ele diz para o Senhor: eu quero ir até o Senhor. E o Senhor Jesus diz: venha aí lá, venha até mim. Mas Pedro começa a andar, e ele então tira os olhos do Senhor, e ele passa a olhar para a água, ele passa a olhar para as suas dificuldades, ele sente o vento, ele sente a dificuldade, a tempestade, e naquele momento ele começa a afundar, porque ele não consegue andar para o Senhor Jesus, porque ele não está fito no Senhor Jesus, que pode fazer com que ele chegue ao outro lado feliz.
Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor Jesus nos concede. O Senhor Jesus disse a Pedro, vem. E Pedro simplesmente duvidou de que podia fazer. Nessa noite eu gostaria de perguntar para você, quantas coisas o Senhor Jesus já declarou e já disse que você vai ter e pode ter, e que até agora você não conseguiu porque você duvidou do Senhor? Vou falar uma coisa para os irmãos. É difícil nós chegarmos ao entendimento próprio, à nossa capacidade, ao nosso intelecto próprio, de dizer ao Senhor, Senhor, perdão pela minha incredulidade. Mas quando nós chegamos para o Senhor e dizemos, Senhor, perdão pela nossa incredulidade, o Senhor age sobre a sua vida, e Ele vai te dar mais fé, e Ele vai estar com você, para fazer você vencer os momentos difíceis da sua vida. Amém. Ele quer te levar seguro ao outro lado. Não devemos olhar para os nossos problemas, nós devemos olhar para a solução que é Cristo. A solução que é Cristo. Essa semana eu estava revendo, né, um filme que eu já tinha visto há muito tempo atrás, sobre os americanos que conseguiram decifrar algumas máquinas, né, de enigmas durante a Segunda Guerra Mundial dos alemães. E eles conseguiram capturar alguns submarinos, e um desses submarinos que eles capturaram, que chama U-571, é isso que eu acho que é o nome do filme, não é isso? U-Boat, né? E eles conseguiram, e eles entraram naquele navio, mas aquele navio era um navio dos alemães, e os americanos não sabiam controlar aquele navio. E chegou uma hora, numa situação, que aquele marinheiro disse, eu não consigo. Ele tinha que fechar 2 válvulas, eu não consigo, a minha mão não alcança. Ele falou, Marujo, eu não quero saber como você vai fazer. Eu tenho fé de que você vai conseguir. E você vai conseguir. E ele conseguiu, através de muito esforço, e depois até morrendo, conseguiu abrir aquela válvula para que os outros pudessem então fazer com que o navio, aquele submarino, chegasse a um lugar seguro. Muitas vezes as pessoas têm mais fé em nós do que nós temos em nós mesmos. Não já viram isso? Rapaz, eu pensei que você ia dar para isso. Eu pensei assim que falava em Minas Gerais. Eu pensei que você ia dar para engenheiro, eu pensei que você ia dar para médico, eu pensei que se fosse ser isso, fosse ser aquilo. As pessoas conseguem colocar em nós, não é isso? Uma confiança maior do que nós mesmos colocamos. Vocês estão entendendo isso? As pessoas conseguem colocar em nós uma confiança maior do que nós mesmos colocamos em nós mesmos. E nessa noite eu quero falar para vocês uma coisa, irmãos. Se você quer andar sobre as águas com o Senhor Jesus, fique com os olhos fitos no Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, porque Ele quer que você chegue ao lugar que Ele quer que você chegue. E só o que está atrapalhando você de chegar lá é você mesmo. É a sua confiança, é a sua fé que o Senhor Jesus pode te levar para o outro lado. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele começou a afundar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Quando ele começou a afundar, o Senhor Jesus estava ali para estender as mãos e colocar Pedro de volta no barco. Uma igreja do interior do Brasil, onde normalmente eles têm o culto no domingo de manhã e de noite, você sabe que lá no interior do Nordeste do Brasil é complicado porque chove pouco, né? Eles queriam que chovesse mais e chove pouco. E aquele irmão, aquele pastor estava com os membros da igreja e ele disse o seguinte, olha, esse é o problema de criança, eu vou estar falando aqui sobre a responsabilidade de crianças. Mas aquele pastor disse para os irmãos, olha irmãos, vamos para casa e vamos voltar de noite para o culto de oração, vamos orar para Deus fazer chover. E foi todo mundo embora. Né? E na hora de voltar no culto da noite, né, voltou todo mundo na hora marcada, e na hora que voltou a hora marcada para voltar, voltou todo mundo ali na frente da igreja, todo mundo parou atônito. Porque uma criança de 12 anos, ela voltou com uma bota, uma capa de chuva e guarda-chuva. E o pastor olhou para ela e falou, onde você vai? Pastor, o senhor chamou para vir orar para a chuva? Eu vim preparado para a chuva. Amém. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós pedimos, queremos falar para os outros, nós queremos dizer, não, assim, eu vou orar por você, estou orando por você, hein? Estou fazendo isso por você, hein? Mas você mesmo não crê na sua oração. Você não crê que o Senhor está preparando para você. Irmãos, em nome de Jesus, prepara a tua capa, prepara teu guarda-chuva, prepara a tua bota, porque o Senhor vai cair água sobre a tua vida, e Ele vai fazer você andar sobre as águas, porque Ele quer que você chegue do outro lado. É você que está atrapalhando o que o Senhor vai fazer. Amém. Mas em segundo lugar, nessa noite, o Senhor Jesus não só quer que nós andemos sobre as águas,
Ele não só quer que nós possamos andar com Ele sobre as águas, mas Ele também quer que você conheça o sobrenatural. Conhecer o sobrenatural. Conhecer o sobrenatural, irmãos, é quando nós entendemos que só foi feito porque é o Senhor que faz. Ontem nós estávamos dirigindo para Orlando, ia eu, Érica e Cristina e a mãe da Érica, né, isso, minha sogra dentro do carro, e quando a gente ia andando dentro do carro, assim, ali naquela 4, e quando a gente estava andando ali, de repente a gente escutou um barulho, pá, pum! E aí, né, o motorista fica meio, até eu que sou meio, né, desligado na hora de dirigir, fiquei meio assim, né, comigo, eu olhei pelo retrovisor, não vi nada, mas quando eu olhei pelo retrovisor lá atrás, né, nós tínhamos acabado de passar um caminhão, e a roda do caminhão estourou. Acho que aqueles recalchutam as rodas do caminhão muito aqui, né, com aquela correia, e aquilo estourou de uma maneira que aquela borracha correu para um lado, correu para o outro, o caminhão controlou um pouquinho, aí ele foi parando, e aí na hora que aconteceu aquilo, o caminhão estourou o pneu lá atrás, aí eu já gritou no carro, bendito seja o nome do Senhor pelo livramento. Coisas sobrenaturais é só o Senhor que faz, irmãos. Por quê? Porque aquele pneu não estourou na hora que eu estava do lado, aquela borracha não bateu no meu carro e me tirou da pista. Né? O Senhor esperou para passar para aquele pneu estourar. Glória a Deus. Por alguma razão, foi isso. E eu quero falar para você o seguinte: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o servem e temem. E Ele protege eles nas situações. E eu sei que se eu passasse o microfone para cada um de vocês nessa noite, se você parar para pensar realmente, Deus tem te livrado de algumas situações. E são situações do sobrenatural, que não tem outra explicação a não ser Deus. Sabe o que acontece? É que você quer tomar a honra do Senhor Jesus. Você recebe uma promoção, você pede a Deus por uma promoção. Ao Senhor te dar uma promoção, você lá no seu coração fala, rapaz, eu fiz o dever de casa direitinho, né? Eu fiz tudo direitinho e o Senhor me promoveu. Quem te promoveu não foi você, não foi você mesmo, foi o Senhor Jesus mesmo. Mas nós às vezes achamos que é o Senhor Jesus que está em nossas vidas, mas quando a coisa acontece, nós deixamos de dar graças a Deus por aquilo que Ele fez. E o Senhor quer que nós reconheçamos aquilo que Ele tem feito por nós. O Senhor quer que nós tenhamos, né, entendimento de que Ele é o Senhor do sobrenatural. E o sobrenatural sobre as nossas vidas, Ele quer fazer quando nós nos entregamos a Ele, entendemos que Ele pode fazer. No versículo 24, ele diz a Pedro, para Pedro andar até ele sobre as águas. Isso era uma coisa sobrenatural. No versículo 29, é que Pedro anda sobre as águas. Quando nós estamos com o Senhor Jesus, nós podemos não só usufruir, mas também fazer proezas, porque o Senhor Jesus disse que nós faríamos milagres maiores do que aquele que Ele fez. Amém. Né? O problema é que nós temos medo. Temos medo. Outro dia eu estava compartilhando com o Ivan, irmãos, ali naquele Tampa General, que né, às vezes a gente está sempre visitando ali no Tampa General, tem um rapaz ali que trabalha no McDonald's, e eu não sei como ele trabalha naquele McDonald's, porque uma perna dele é para um lado, a outra é para o outro, a coluna é para o lado, e ele é um rapaz bem moreno, e ele anda todo assim, não sei como, e ele troca os lixos ali, naquele lugar. E ele vai ali e troca o lixo, eu fiquei parado aquele dia lá olhando para ele, e não sei como ele consegue andar, trocar o lixo, puxar e andar, e aí eu estava ali parado, não é isso? E eu estava sentindo uma coisa no meu coração, vai lá e ora com aquele cara, né? Mas no meu coração mesmo, a vontade era em nome de Jesus falar, fica bom, mas o medo não me deixou falar com ele aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. E eu lembro disso até hoje, irmãos. Eu já fui naquele McDonald's lá umas 3 ou 4 vezes, depois eu não consigo achar aquele homem. Porque eu baixei minha cabeça e orei por ele, mas não fui lá falar com ele aquilo que o Senhor queria que eu falasse. Por um medo, porque não entendemos que o Senhor pode fazer. E esse medo, ele vai acometer, eu vou ficar cometido desse medo, você vai ficar cometido desse medo. Sabe por quê? Porque às vezes nós pregamos um Deus, mas não temos fé no Deus que nós pregamos. E deixamos de ver os milagres do Senhor, porque não acreditamos naquilo que nós falamos. O Senhor não está importando muito mais com aquilo que você fala, mas Ele está importando com o seu coração e com a sua ação. Haja mais na fé, e você vai ver o sobrenatural de Deus. Amém. Haja na fé, e Ele vai fazer o impossível na sua vida. Ele vai fazer com que você possa ver coisas que você não podia crer que você viria. Você não vai afundar no momento que você não vai afundar. Mas ao mesmo tempo quero dizer para você uma coisa: se você afundar, a mão do Senhor Jesus está ali para te tirar.
e fazer outro sobrenatural, porque Ele não vai deixar você morrer afogado, Ele vai salvar você daquele afogamento. Amém. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós temos que entender que está no controle das nossas vidas. Nós paramos para pensar um pouco sobre nós, os humanos, né? Nós temos algumas debilidades, né? Por exemplo, a gente não consegue entender tudo sobre a luz solar. Nós só conseguimos perceber 30% do alcance da luz solar. Nós também não conseguimos entender muito sobre essa questão de energia eletromagnética. 1 sobre 70, né? É mais ou menos aquele entendimento que a gente tem, do que a gente acredita que pode acontecer. 1/7, a gente acredita nela. Mas eu quero falar uma coisa para você. O morcego toda noite, ele caça os seus insetos, e ele caça pelo sonar que ele tem. A pomba, ela sai voando aí, e ela voa pelas ondas eletromagnéticas. Ela consegue chegar ao lugar. E muitas vezes nós vemos cachorros, principalmente esses cachorros, né, de corrida, eles têm um olfato tão grande, que eles conseguem cheirar aquilo que nós não sabemos nem que está ali. Eu quero falar uma coisa para você. O Senhor também quer dar esse poder na sua vida. Amém. Nós podemos chegar nessa situação se nós entendemos que Cristo quer que nós possamos ir com Ele ao mundo do sobrenatural. Amém. Ao mundo do sobrenatural. Conta a história de Napoleão Bonaparte. E diz que Napoleão Bonaparte, ele estava lá com o seu exército, com a sua guarda, com todo mundo ali, e diz que Napoleão Bonaparte, quando ele chegou assim, o cavalo dele deu aquela parada, aquela revolta, e começou a levantar as patas, e diz que tinha um soldado do lado, e o soldado pegou, né, no cavalo e conseguiu acalmar o cavalo. Era um soldado. E Napoleão Bonaparte olhou para ele e disse assim: obrigado, capitão. Diz então que o rapaz olhou para ele e disse: de qual batalhão eu sou capitão? E Napoleão olhou para ele e disse: da minha guarda privada. E diz que ele largou aquela cela e foi até a guarda privada do comandante e disse para o capitão: comandante, você está demitido do seu cargo, eu sou o novo capitão. E o capitão disse: por ordem de quem? Por ordem dele. E passou a ser o novo capitão de Napoleão. Sabe o que acontece, irmãos? É que a gente não entende essas coisas. Nós não entendemos. Deus quer fazer o sobrenatural, mas você olha e diz o quê? Talvez você, ei capitão, não sou capitão nada, sou um soldadinho pequeno, sou ali do comandante ali. Ele tomou posse da palavra que foi dada na vida dele. E nessa noite que eu vou falar para você nessa noite, o Senhor quer te levar ao sobrenatural. Ele quer te dar o seu documento, Ele quer te dar um novo trabalho, Ele quer curar a sua enfermidade, Ele quer te dar uma nova casa, Ele quer te restaurar a sua família, Ele quer fazer de você aquilo que você não acha que Ele pode, mas é necessário que você levante e olhe e diga: Senhor, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, crendo que o Senhor pode te levar ao sobrenatural. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Ele quer tirar você de onde você está, da sua mesma mesmice. Ele está dizendo para você: ei lá, vem até a mim. E Ele espera que você tome a decisão de ir até Ele. O Senhor nos convida a irmos até Ele. Nós, seus discípulos, não é isso? Nós deveríamos fazer a diferença nesse mundo. Mas às vezes nós somos pedra de tropeço para muitos. Porque eles olham para nós e dizem: desse jeito eu não quero, desse jeito eu também não vou ser. O povo de Deus precisa amadurecer na nossa fé. Precisamos amadurecer. Precisamos entender que o Senhor continua querendo fazer milagres. Precisamos acreditar que Ele continua tocando vidas. Precisamos acreditar que ao tocarmos na orla do seu manto nós somos curados. Ao buscarmos a sua presença, Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele continua fazendo isso nessa noite. E nessa noite o Senhor te convida. O Senhor está falando com você: ei lá, vem, ande comigo sobre as águas. Ei lá, venha comigo conhecer o sobrenatural. Como você vai responder ao chamado do Senhor? Como você vai responder ao chamado do Senhor? E terminando nessa noite, irmãos, eu já contei essa ilustração para vocês no tempo, mas tem um menino que ele estava ao lado do seu pai e tinha uma bolsa muito pesada. Né? E o pai olhava para o seu filho, né? E ele falava: vai meu filho, tenha força, pega tudo que você consegue. E a criança do lado, ele: pega meu filho, pega tudo que você consegue. E a criança tentava com a mão, tentou com as duas mãos, não levantava. E o pai olhou para a criança: vai meu filho, você consegue, vai meu filho, você consegue. E a criança olhou para o pai e falou: pai, eu não consigo.
E o pai então olhou para aquele filho, e com as suas mãos assim perto, ele falou: meu filho, usa toda a sua força que você consegue. E o filho pegou na mão daquele pai, e a mão do pai e a mão do filho juntos conseguiram levantar aquela sacola. Nessa noite eu quero falar para você: o teu fardo pode parecer que está muito pesado, mas o Senhor quer te dar a mão. Ele quer tirar você de onde você está. Amém. Ele quer levar você para um novo lugar. Amém. O Senhor quer que você ande com Ele sobre as águas. E Ele quer te mostrar o mundo do sobrenatural. Amém. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Abaixa sua cabeça. Abaixa sua cabeça. Eu sei que você chegou aqui nessa noite e talvez a vida tenha colocado diante de você situações que parecem impossíveis. Águas de toda maneira. Tempestade de toda maneira. Furacão acontecendo ao seu redor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer que você ande sobre as águas. Nessa noite o Senhor quer tirar você da sua situação e levar você para um lugar onde você vai sentir paz. Porque você vai estar ao lado do Senhor Jesus. E se você entrou aqui nessa noite e você ainda não conhece o poder desse Jesus, o Jesus que acalma a tempestade, o Jesus que multiplica pães, o Jesus que cura os enfermos, o Jesus que dá vista aos cegos, o Jesus que dá trabalho, dá um futuro diferente. Esse Jesus é o mesmo hoje que era ontem, e Ele vai ser amanhã. E nessa noite o Senhor Jesus está falando com você: eu quero fazer parte da sua vida, da sua história. E se você ainda não tem Jesus como teu Salvador, nessa noite eu gostaria que você tomasse um compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor realmente seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor faça a diferença no meu coração e na minha vida. Eu quero ter esse Jesus que me vai ajudar a passar e andar sobre as águas e a ver o sobrenatural, as bênçãos dele sobre a minha vida. E talvez você que entrou nessa noite e você vem à igreja todos os domingos, ou vai a alguma igreja todos os domingos, ou um domingo sim, ou um domingo não, e você não tem visto o sobrenatural de Deus, nessa noite eu quero falar para você: abre o teu coração, abre o teu ouvido, o teu entendimento, o teu coração, para que a fé possa brotar em teu coração através da palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus e Ele vai tirar você da situação. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele e tudo Ele fará. O teu problema não é grande nas mãos do Senhor, porque Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Ele quer que você seja feliz na presença dEle. Ele quer te dar alegria em vida. Ele quer resolver a sua situação. Mas é necessário que você diga: eu creio, eu creio. Quando Pedro olhou para Jesus, ele disse: Senhor, ei lá, me chama para ir até você. E Jesus falou: ei lá, vem. E Pedro tomou o passo, ele começou a sair do barco para ir. Nessa noite eu estou falando com você: saia da sua zona de conforto, saia do seu barco e venha encontrar-se com o Senhor, porque Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai mostrar para você o sobrenatural. Amém. Enquanto você olha, eu quero te perguntar: se você não tem Jesus ainda como teu Salvador, se você ainda não tomou essa decisão, e você nessa noite quer que Jesus seja o Senhor da tua vida, do teu coração, levante a tua mão, eu quero orar por você. Não tem ninguém olhando para você nesse momento. Talvez você já ouviu de Jesus, talvez seus parentes já sabem quem Jesus é, mas você ainda não tem Jesus como teu Senhor da tua vida. E a Bíblia diz que se nós não confessarmos que Jesus é Rei e que Ele é o Salvador, nós não podemos herdar o reino dos céus com Ele. E nessa noite, se você quer declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele é o Rei da sua vida, você entendeu a mensagem, quer que esse Jesus tome conta do seu coração, levante a tua mão e abaixe. Não tenha vergonha. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Levante a tua mão e abaixe. Eu quero orar por você. Tem mais gente aqui nessa noite que precisa tomar uma decisão com o Senhor Jesus. Levante a tua mão e abaixe. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, não tenha vergonha por você. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Levante a tua mão e abaixe. O Senhor Jesus quer fazer parte da sua vida. E nessa noite, se você sente que o Senhor está falando com você, que é hora de você sair do seu barco e ir ao encontro do Senhor Jesus, para que você possa vencer a tempestade, vencer a situação e entender o sobrenatural. Se você entende essa palavra, também levante-se, fique de pé no seu lugar. Ninguém está olhando para você, está todo mundo de cabeça baixa, orando. Fique de pé para receber isso do Senhor. Não tenha vergonha, não tenha medo, saia do seu barco,
Vá ao encontro do Senhor Jesus. Ele está olhando para você nesse momento. Ele está dizendo para você: ei lá, vem ao meu encontro. Sai do teu lugar. Deixa a sua vida. Eu sei que é difícil o que você está passando, mas o Senhor pode te tirar dessa situação. Fica de pé. Fica em pé, diz: Senhor, eu entendo o meu problema, eu entendo a minha situação, e eu quero que o Senhor tome pela minha mão como tomou de Pedro, e eu quero vencer as batalhas da minha vida, eu quero ser abençoado por Ti, porque só o Senhor pode fazer. Fica de pé no teu lugar, fica de pé no teu lugar. Deus, nós te damos graça por essa noite, ó Deus querido, e pela Tua palavra lida, Pai, aos nossos corações, a Tua palavra falada conosco. E, ó Pai, nessa noite nós te pedimos na unção do Teu Espírito, ó Deus querido, na unção da Tua palavra, ó Pai, no amor que o Senhor tem por nós, ó Deus querido, que o Teu Santo Espírito nos dê visão, capacidade de ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que nós paremos de duvidar do Teu poder, paremos de duvidar da Tua graça, da Tua compaixão para conosco, ó Deus querido, e possamos tratar de outros assuntos mais importantes, ó Pai, que é o ganhar almas para Ti. Que a nossa vida transborde do Teu amor, da Tua paz, da Tua unção, que as pessoas vejam a diferença que está em nós. E agora, ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que proclamam o Teu nome, ó Pai querido, nessa cidade, nesse país, no Brasil, no mundo. Seja, Deus querido, com a Bruna, Deus querido, na operação quinta-feira. Seja com aqueles que têm alguma corte marcada essa semana. Seja com aqueles que têm alguma entrevista de imigração, ou, Pai querido, alguma coisa que esteja, Pai querido, impedindo uma comunhão contigo, que o Teu Espírito vá na frente e mostre, Deus querido, que a vitória está em Cristo. E que o Senhor, ó Pai, é aquele que nos acompanha. Quando nós sentimos às vezes que o Senhor está longe, como nessa situação dessa noite, o Senhor de longe está olhando para nós. Ajuda-nos, ó Deus querido, a termos o Senhor perto. E que, ó Deus querido, quando o Teu milagre vem sobre nós, quando a Tua presença vem sobre nós, que nós, ó Pai, possamos entender, discernir a Tua presença, Pai. Os apóstolos estavam contigo todo o tempo, mas quando te viram pensaram que era um fantasma. Deus, não deixe que a nossa relação contigo seja assim, mas que nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor tem para nós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 E amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final do culto. Eu só queria dar para vocês alguns avisos. Primeiro, amanhã à noite nós temos o culto de oração dos